E agora você vai conferir uma aula multidisciplinar sobre água. Eu estou até curiosa para saber como é que vai ser essa aula. Então quero apresentar para vocês as feras que estarão presentes, que já estão aqui no estúdio para começar essa aula. Olha, a gente tem o professor Nonato Bolt, de Geografia, o Rosivaldo Abreu, de Biologia, o Renato Girá, de Química, e o professor Wilson Souto está aqui também. Então, uma ótima aula para vocês. Wagner Souto, uma ótima aula para vocês, professores. Muito obrigado, boa noite. Boa noite à plateia, boa noite a você de casa. O Propaz Enem está de volta. E eu quero deixar aqui bem claro, frisar sempre para você todas as vezes, que o Propaz Enem não está só na TV. O Propaz Enem é um programa muito grande, de incentivo aos alunos da rede estadual. Nós estaremos amanhã na nossa caravana Propaz Enem em Benevides. E no próximo final de semana estaremos em Breves e no seguinte em Santarém. A galera de Benevides, amanhã estaremos aí com vocês, hein? Também deixar aqui um agradecimento especial a toda a coordenação, professor Anderson Costa, professor Maurício Dantas, professora Tatiana e a professora Mônica. Vamos começar? Olha só, o tema de hoje é um tema muito interessante. A água está presente no nosso dia a dia, ela está de diversas formas no nosso dia a dia, de maneiras que a gente nem imagina. E essas maneiras serão discutidas hoje aqui. Os recursos hídricos, tanto água doce quanto água salgada, representam na verdade hoje uma problemática muito grande. Eu queria começar com uma fera no assunto, professor Nonato Bolt. É com você, meu amigo. Boa noite, Pará. Boa noite, plateia. Tudo bem? Bem, vamos relembrar aqui, inicialmente, o seguinte. Quinta-feira passada, estive aqui neste programa, certo? Dando a minha contribuição. E justamente o que eu abordei foi recursos hídricos, bacias hidrográficas e seus aproveitamentos. Hoje nós vamos fazer uma retomada desta análise, só que juntamente com os amigos da Química, da Física, da Biologia e até da Redação. Nós vamos iniciar o momento de hoje, essa noite de hoje, com a interpretação de um texto pelo professor Paulo de Redação. A partir daí, nós vamos desencadear algumas ideias sobre a questão da água. Professor. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, é um prazer tê-los aqui novamente. Redação. Sabemos nós que a nossa produção textual, neste processo tão importante para todos nós, equivale a quê? 1000 pontos. 1000 pontos, gente, decide a vida de muita gente. Então, se neste exato momento tu não souberes interpretar adequadamente cada texto motivador, tenha certeza que isso vai contribuir negativamente para o teu processo na escrita. Então, tomemos como exemplo este texto aqui, que diz assim: você acorda, acende a luz, toma um banho quente e prepara o café. Limpa a boca com guardanapo, lava a louça, vai ao banheiro, escova os dentes e está pronto para mais um dia de trabalho. Se pensar, vai ver que, para realizar essas atividades, foi preciso usar água. A energia vinda das quedas d'água é que faz lâmpadas acenderem e chuveiros aquecerem. E para produzir o guardanapo também é necessária muita água. Sem esquecer que o combustível do seu carro, que também contém água. Então, aqui você tem um texto que nós chamaríamos de texto motivador. Sabemos nós em que todas as provas do Exame Nacional de Ensino Médio, no que diz respeito à redação, você vai ter o quê? Texto motivador. Você também sabe que esse texto motivador você não pode o quê? Transcrever. Você tem que interpretar. E a partir da interpretação, você vai ter o que nós chamamos de situação, que? Problema. Para que serve a situação problema? Para você resolvê-la. E como é que se resolve uma situação problema? A partir do conhecimento que tu tens. A partir daquilo que chamamos de bagagem. Aqui chamamos, na verdade, de conhecimento prévio. O conhecimento que tu estás tendo em sala de aula, a tua viagem, o teu passeio. É isso que faz com que tu tenhas realmente argumento consistente para desatar o nó que chama-se situação-problema. E nós temos um aqui. Logo, deve-se entender a água como um recurso natural de valor social e econômico. Mas
renovável ou não renovável, finito ou infinito. E a partir de então, a partir dessa situação problema, com todo o seu arcabouço linguístico, com tudo aquilo que você conhece, que você estudou, com todo esse conhecimento que aqui estamos propondo a vocês, você vai tentar o quê? Resolver essa situação problema, ok? E passo agora a palavra, a devolutiva ao mestre Butch. Bem, vamos lá então. A partir da interpretação do texto, vamos caminhar agora para fazer uma interpretação da questão da água no aspecto geográfico, físico, químico e biológico. Vamos relembrar aqui um pequeno mapinha que eu coloquei na aula da semana passada, para desencadear as nossas ideias. Relembrando aqui, olha só. Nós observamos, neste pequeno gráfico, a distribuição da água no mundo, água doce e água salgada. Vimos na aula anterior que 97,5% da água do mundo é água salgada e apenas 2,5% de água doce. Naquele contexto, nós desenvolvemos o nosso trabalho falando sobre a água doce. Na noite de hoje, vamos abordar as questões relacionadas à água salgada. Veja bem, 97,5% da água do mundo é salgada. E vocês sabem que nós vivemos hoje uma crise de água no mundo inteiro. A grande questão é o processo de dessalinização da água. É a solução para a problemática da escassez? Relembre bem, dessalinização é um processo físico-químico de retirada de sais da água, na tentativa de torná-la doce e ou potável. Mas se o processo da dessalinização é um processo físico-químico, nada melhor do que o professor de Química tratar deste assunto, para você entender este processo de dessalinização, quimicamente falando. Professor Butch, muito obrigado. Vou passar aqui o nosso bastão para o professor Renato. Professor, o microfone é seu. Uma boa noite a todos. Eu espero que realmente o aprendizado esteja sendo significativo na noite de hoje. Então vamos lá, vamos tentar aqui mostrar para você por que o processo de dessalinização da água não seria uma alternativa tão viável assim, tá? Bem, pessoal, vamos mostrar aquela imagem rapidamente sobre o que acontece no processo de dessalinização. Então veja bem, nessa cuba você tem a água com sal, geralmente cloreto de sódio. Você precisa de uma fonte de calor para quê? Para a água evaporar, visto que o ponto de ebulição da água é menor do que o ponto de ebulição do sal. Portanto, a água irá evaporar, ela vai passar por um processo de resfriamento, geralmente é uma condensação, um processo de condensação, e aí a água pura, a água livre dos sais, ela vai escoar para uma outra cuba. E naquela cuba anterior vai ficar somente o sal. Bem, por que então que esse processo ele não seria tão viável assim? Porque essa fonte de calor, muitas das vezes é energia elétrica. Muitas das vezes essa fonte de calor são combustíveis fósseis. Então, vamos imaginar aqui. Imagina a sua conta. Como é que ela seria? Sua conta de água. Como é que ela seria? Seria barata? Então, esse é um ponto a se discutir numa redação, no caso. Inclusive, aproveitando o eixo temático aqui, o custo. Esse custo, na verdade, é um custo que nós hoje já sofremos. O custo por conta da energia que está bem elevada, o custo por conta da falta de água em São Paulo, Nordeste, e em algum tempo aqui também na Amazônia, um custo que na verdade recai sobre quem? Sobre nós. E aí pergunto eu, nós estamos preparados para materializar isso numa redação? Ou seja, eu tenho consciência que isso tudo é uma grande fonte de informação para eu realmente redigir com propriedade e me posicionar? Lembremos nós, não pode ter achismo. Em uma redação do Exame Nacional do Ensino Médio, achismo não vale. Você precisa se posicionar. Contra ou a favor, tem que ter argumento. E argumento o quê? Consistente. Aquele argumento que
Quem vai corrigir a vossa prova, se diz assim, não, esse aqui, ele tem fundamento, ele é conhecedor. Por conseguinte, ele vai ter o quê? Uma boa pontuação. Então, isso é fundamental. Que a partir do momento que tu entendas realmente que esse mundo que te cerca, o mundo, inclusive, agora, contemporâneo, que nós estamos sofrendo, ele também sirva para que naquele momento tu consigas materializar com propriedade tudo aquilo que tu estás entendendo. Professor Paulo, okay? Assim, uma dica rápida para os nossos alunos, como é que poderia ser feita a introdução, a tese, de que forma esses contrapontos podem ser colocados no texto e principalmente com os conectivos, né, que sempre a galera se enrola muito. Perfeito, maravilhoso. Lembremos nós que você tem uma tese. O que é a tese? É a sua ideia inicial. E essa ideia inicial, ela não pode ter o quê? Contradição ao longo da sua redação. Se ao desenvolver a sua redação, você começar a contradizer o que você falou, você já está no caminho errado. Você não pode contradizer. Se você realmente prova e comprova que essa falta de água, ela pode mexer com a questão econômica do Brasil, ela pode mexer com a questão ambiental, ela pode mexer com a questão social, ela pode mexer com a questão humana, prove, mas você não pode entrar em contradição. E primordialmente, cuidado com esses cognitivos. Lembremos nós, pronome. Quando eu digo este problema, eu vou falar o problema. Quando eu digo esse problema, eu já falei o problema. Então, você observa que são elementos que fazem com que você retome algo ou você prossiga. E geralmente o que acontece? As pessoas misturam os pronomes. Quando diz este, na verdade já falou. E está se confundindo. Então isso, na verdade, é um elemento que pode tirar ponto. E muito bem lembrado, professor. Muito obrigado por este momento. Professor Butch. Professor Paulo, ainda conversando geografia e redação, eu teria um outro questionamento relacionado a essa questão. Se nós voltarmos à nossa situação problema, vamos relembrar? Pois não. Aqui diz lá. Logo, deve-se entender a água como recurso natural de valor social e econômico, mas renovável ou não renovável, finito ou infinito. Como o aluno que vai desenvolver a sua redação poderia fazer essa abordagem, gravando exatamente nessa situação problema? Será que ele não teria dificuldade em expressar se essa água é finita ou infinita? Se ela é renovável ou não renovável? Ele poderia dizer ao mesmo tempo, certo? Argumentando num parágrafo que a água é renovável, no outro não renovável? Ou ele teria que seguir uma linha única? Perfeito, professor. Professor Butch daria um excelente professor de redação, não é? Fazendo uma alusão ao que ele nos falou aqui, olha só. Logo deve-se entender. Gente, foquemos aqui. Você agora. Ler, compreender é fundamental para você discorrer. Se tu estás lendo, mas tu não estás entendendo, vai ficar difícil você discorrer. Mesma coisa para vocês aqui. Por que só uma vírgula, professor, por que ano passado, na publicidade infantil, muita gente tangenciou, foi para outro caminho? Porque não entendeu o que era pedido. Não entendeu, na verdade, que a publicidade infantil é questão no Brasil. E começou a fazer, quando eu digo no Brasil, o que eu estou dizendo? Que é aqui e não lá fora. Então é fundamental que tu leias e tu entendas. Mas, olha essa conjunção adversativa aí. Mas é renovável ou não é renovável? É finito ou infinito? Ponto número 1. Quando tu partires de um pressuposto da segurança, eu tenho certeza que ela é renovável. Argumente, fundamente por que ela é renovável. Não fique fazendo isso aqui porque mais tarde, lá no finalzinho, você pode simplesmente entrar em contradição. Isso é horrível para você. Então, se você vai defender realmente que é infinito, vá até o final argumentando, fundamentando. Evite esse ping-pong. E, principalmente, dê prioridade àquilo que você tem mais segurança, que você tem mais convicção,
para evitar justamente para o corretor dizer, mas peraí, afinal de contas, ele defende ou não defende? É finito ou infinito? É que ele está falando aqui na verdade. Exatamente. Entendeu? Então fica aqui a dica. Vá diretamente ao ponto. Qual é o ponto? É o que eu melhor defendo, o que mais eu sei, então é lá que eu vou mergulhar. Ok? Professor, Pode não? Uma outra pergunta. Com relação ao tema que ele vai discorrer, foi abordado aqui um pouco da geografia, um pouco da química. Ele pode pegar como contrapontos, ou mesmo na mesma linha de raciocínio, também outros aspectos como a biologia, né? Perfeito. Eu queria, então, fazer um pedido para o senhor. Pois não. Né? A gente vai passar a bola para o professor de biologia, enquanto o senhor vai pensando aí em como também concatenar as ideias para juntar a biologia nesse debate. Perfeito. O professor Rosivaldo Abreu vai entrar agora com a gente, principalmente para falar sobre a questão dos recursos hídricos, ou a escassez de água, ou o mau uso dela, e qual a implicância disso para o meio ambiente, dando um destaque maior para a fotossíntese. Professor Rosivaldo. Boa noite, gente. Prazer novamente estar aqui com vocês. Bom, eu queria iniciar minha fala hoje aqui fazendo uma breve reflexão. Há algumas décadas atrás, as agências espaciais, elas faziam a busca de vida em outros planetas. Isso era muito dispendioso, porque para vocês encontrar vida em um planeta era uma coisa quase que impossível, né? Hoje, qual é a atitude dessas agências? Investigar se aquele planeta tem água. Porque o conhecimento que nós temos acerca da vida é que é necessário a existência da água. Esse é o primeiro ponto para a gente aqui fazer uma breve reflexão sobre tudo aquilo que está sendo discutido hoje aqui. Há uma habilidade da matriz do Enem que pede para que a gente possa reconhecer os fenômenos que cercam a gente. E eu destacaria aqui 4 fenômenos importantes: fotossíntese, respiração, decomposição e combustão. Se você observar, desses 4 fenômenos, 3 deles liberam CO2 para a atmosfera, que é um gás estufa, tá certo? Que é um gás que contribui para o aquecimento da atmosfera. São eles: a respiração, a decomposição e a combustão. Desses 4, somente um, entenda, vai liberar oxigênio, que é a fotossíntese. Então eu costumo dizer o seguinte: dos 4 fenômenos, 3 estão sujando a atmosfera e apenas um está limpando a atmosfera. Qual a consequência imediata disso? A gente está perdendo essa parada já de 3-1. E isso não é legal. Perfeito? Só que tem um problema a mais. Além de nós estarmos perdendo essa parada de 3-1, o único fenômeno que limpa, a cada ano que passa, está diminuindo a sua atividade. Basicamente por 2 fenômenos, por 2 processos. Quando a gente pergunta isso em sala, qual é a principal causa da redução da taxa de fotossíntese? O aluno responde sempre: desmatamento. Só que há uma outra coisa: a poluição da água. Porque você vai lembrar que da superfície desse planeta, 2/3 é água. E na água nós temos um fenômeno fotossintético intenso, feito pelas algas, feito pelo fitoplâncton. E a partir do momento que você polui a água, você está simplesmente reduzindo aquilo que de mais importante nós temos para a vida, que é o fenômeno fotossintético. A abordagem que se tem aí é muito interessante. Por quê? Porque você vai interferir naquilo que é básico para a gente, que é a nossa fonte de alimento. Toda a discussão que foi feita aqui acaba frutificando nessa discussão. Não é isso aí, não, Lúcio? Bem, já que você levantou, professor Rosivaldo, essa questão do fitoplâncton, bora pensar um pouquinho no que foi falado aqui, na química e na biologia. Ainda há pouco, o professor de química explicou o processo da dessalinização da água. E ele afirmou que num determinado depósito ficaria a concentração de sal. Mas se esse excedente de sal fosse despejado nas águas oceânicas, o que aconteceria com o fitoplâncton?
Porque supõe-se que a água do oceano teria um excesso, né, do teor de sal. Como o professor Rosivaldo, certo? Esse maior teor de sal jogado nas águas oceânicas afetaria ou não os fitoplânctons? Você poderia responder para a gente? Bom, há um fenômeno ecológico chamado de corrente de ressurgência. Aí você já pega também um pouquinho do conhecimento físico e químico. Se você pegar um pouquinho de sal e colocar na água, ele vai precipitar, ele é mais denso. Tá certo? Então aqui em cima, na superfície, você não teria uma grande concentração de sal. Onde é que está o fitoplâncton? Na superfície. Perfeito? Então a partir do momento que esse sal precipita, há necessidade de uma corrente chamada corrente de ressurgência. É como se você pegasse uma colher e fosse movimentar, dissolver o açúcar ou o sal em uma solução. Perfeito? Essa presença de sal, ela é um elemento ativador da fotossíntese. Para que haja fotossíntese, é necessário haver a existência da água e de sais minerais. Perfeito? Lembrando que o fenômeno fotossintético é a transformação de compostos minerais na presença da luz em compostos orgânicos. Esses compostos orgânicos seriam o quê? A base da alimentação da vida. Eu não estou falando de nós, seres humanos. A base da alimentação da vida nesse planeta. Os grandes movimentos migratórios hoje que encontramos em nosso planeta, muitos deles são realizados pela falta de alimento e pela má distribuição desse alimento no planeta. Isso seria um elemento também interessante para um outro momento. Professor Rosivaldo Abreu, muito obrigado. Professor Paulo, a batata está quente agora e vai para sua mão. Tanto a geografia, quanto a química, quanto a biologia e a física, que é um motivo também para a gente discutir em outra aula, levantam problemáticas, né? Como é que seria uma proposta de intervenção, e se essa intervenção entra no desenvolvimento, na conclusão, para essa situação, problema foi desenhada aí? Bom, na verdade, eu buscaria um pouco do nosso querido Drummond de Andrade, que disse: havia uma pedra no meio do caminho. Perfeito. No meio do caminho havia uma pedra. Quem aqui não tem uma pedra no meio do caminho? A nossa, acredito eu, seja o imposto de renda. Muito imposto de renda, né? Então, quando você tem várias pedras, você tem que entender o seguinte: quando você pega a matriz do Enem, você tem uma hierarquia. Você tem um eixo cognitivo, são 5. Você tem ali as competências e habilidades. O primeiro eixo chama-se dominar linguagens. Dominar linguagens. Linguagem geográfica, linguagem matemática, linguagem física, linguagens. Quando você realmente domina uma linguagem, quando você tem uma predisposição maior para essa linguagem, o que é que você faz? Você envereda para essa linguagem. Se você percebeu realmente que está misturando as várias linguagens e não tem propriedade, porque o seu texto pode ficar o quê? Faça uma coxa de retalhos. Cuidado com isso. Muito cuidado com a coxa de retalhos. De repente você pega a biologia, você pega a física. Então, qual é a propriedade? Se fosse eu tenho a predisposição maior para física, para química, para biologia. Não. Geografia e história. Então é nesse caminho que eu vou trilhar. É a história ou a geografia. Então é fundamental que você, que nos assiste agora, você determine. Se vier lá no texto motivador, a química, a física, a geografia, qual você opta? Você escolhe por qual? Aquela realmente que vai atingir o teu coração. Ok? Um beijo, muito obrigado a todos. Assim o corretor ele vai perceber que o aluno tem convicção ao escrever, né? Muito, muito. Essa discussão de água, galera, vai voltar também na próxima aula, não na aula seguinte, mas numa mesa redonda só com matemática e redação, envolvendo o assunto água. Imagina o que vai ocorrer nisso aí. A gente vai esperar. Muito obrigado a você aí de casa, a equipe de professores, todos os nossos coordenadores. Um abraço. Obrigada, professores. A gente que agradece a presença de vocês aqui, vocês deram um show e nessa crise hídrica que o Brasil vive, é importantíssimo essas dicas de vocês. Com certeza esse tema cai no Enem, né? Professores, muito obrigada, tá? Agradeço a participação de vocês e lembro, você aí de casa,
que amanhã tem a nossa reprise a partir das 7h30 da manhã e vai até o meio-dia. Então, se você perdeu alguma coisa, ainda tem dúvida, assista, reveja o conteúdo. E semana que vem a gente tem um novo encontro ao vivo e eu espero por você aqui. Obrigada.